Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Estamos aqui nós da ProSupply, né, para falar nessa sexta aula, continuar falando sobre compras, tá? Continuar falando sobre como você constrói um processo organizado para finalmente poder ter as suas estratégias e como gerenciar os seus fornecedores. Na semana passada eu comecei a falar de 2 steps, não terminei esses 2 steps, vou dar mais um detalhe aqui desses steps e vou começar a entrar no terceiro step para hoje, tá? Antes de passar a palavra aqui para o Fernando e para o Marcos, vou pedir para vocês se inscreverem no canal da ProSupply, darem like, compartilhar, acionar o sininho aí, né, para vocês receberem as informações, as notificações, tá? Nos ajude a levar esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Fernando, Marcos? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, enfim. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá com mais um aulão aqui de compras. Bora comprar, galera. É isso aí, minha gente. Vamos comprar, mas vamos tentar comprar de maneira estruturada. Racionalmente, se é que é possível, né? E é possível. Não faça igual eu fiz essa Black Friday. Então, assim, lembrando também a nossa agenda, né? Às terças-feiras a gente tem logística, às quartas-feiras a gente tem planejamento, às quintas-feiras nós temos compras e segunda-feira é a nossa live, né, que vocês podem interagir conosco, real time, fazendo as suas críticas, trazendo informações, sugerindo temas, fazendo perguntas. O Fernando costuma falar que a gente vai dar ali mini consultorias rápidas, né, sem ser pretencioso, mas tentar te ajudar, na verdade, aí, dar alternativas, né? Talvez a gente não dê a resposta, ó, é isso, mas o drive de raciocínio, o raciocínio para você ter alternativas. A pior coisa que você tem é você estar diante de uma situação difícil e você não ter alternativa nenhuma, aí você está enrolado. Bom, vamos falar de compras então. Eu só vou recapitular aqui o seguinte, né? Eu falei em uma das aulas, não vou lembrar mais qual é, que nós temos 8 etapas para estruturar isso, né? Então a primeira é o tal do spend, ou APV, né? A segunda é a categorização. A terceira é, basicamente aqui traduzindo, tá? O Pareto. A quarta é a matriz de Crouch. A quinta é você construir o seu time com base nessas distribuições. A sexta é você ter ali as suas prioridades. A sétima é você desenvolver as suas estratégias. E a oitava é você fazer a gestão da sua cadeia, ou hoje, né, a tecnologia traz aí a solução do SRM. Então, basicamente, se você construir esses processos de maneira bem organizadas, você está basicamente bem estruturado para realizar o seu processo inteiro de compras. Lembra que o processo inteiro de compras, né, é o Source to Pay, que está dividido em duas: o Source to Contract, que é o S2C, e o P2P, que é o Procure to Pay. Os dois somados dá o Source to Pay, e isso aqui engloba tudo isso. Tá legal? Nós começamos a falar desse item e desse item. Então nós vamos terminar e entrar no Pareto. Ok? Sensacional. No Spend, gente, então eu vou recapitular aqui que é importante para, de verdade, assim, ó, gaste o tempo que for necessário. Se você está reestruturando a sua atividade de compras, se você entrou na empresa e você quer contribuir para a construção de um processo, gaste tempo nessa fase. E eu vou explicar que tem algumas pegadinhas aqui. A gente começou a falar, o Fernando até me ajudou, o Marcos me ajudou na última aula aí, né? Quando você está falando do spend, deixa eu apagar essas aqui que eu não vou falar hoje. O spend nada mais é que uma tabela, né, que vai trazer um relatório para você
e ele vai ter campos, né? Isso, Vários layout, né? campos lá. Mas como é que, normalmente, os ERPs, eles não têm um spend pronto. Alguns começam a oferecer isso, os e-procurements e tudo mais. A tua turma de TI vai ter que fazer uma pequena customização, elaborar um relatório com base no banco de dados, né, Joga usar no BI lá. um BI, um SQL, qualquer coisa da vida. E o que ele vai ter que trazer? Então, por exemplo, código de fornecedor. Todo fornecedor tem que ser cadastrado, ele recebe um código e tal, né? O nome desse fornecedor. Eventualmente, esse fornecedor ele tem mais de uma unidade e você compra de N unidades. Então, cada código é para uma unidade do fornecedor. Aí você vai falar assim, para quê? Você vai entender. Porque, no caso do Brasil, por exemplo, ou mesmo do globo, se esse fornecedor está no Rio Grande do Sul, então por isso que é importante aqui onde ele está, local, né? Local do fornecedor. Se ele está no Rio Grande do Sul, tem um no Rio Grande do Sul, tem um em São Paulo. Já tem uma cadeia de impostos diferentes. E para você criar o spend, você vai ter que meter uma fórmula automática aqui para ele trazer para você. Lembra que eu falei para vocês do preço líquido ou do preço net? Ele vai ter que abater o ICMS. O ICMS do Rio Grande do Sul é diferente do estado de São Paulo, né? Então já é a fórmula já vai mudar para você chegar no valor unitário líquido, que é o que te interessa. Impostos recuperáveis é fluxo de caixa. Isso não interessa do ponto de vista de custo. Então, cuidado quando você for construir o seu spend, porque a primeira coisa que você tem que ter atenção, a informação acurada do teu fornecedor. Onde ele está? Onde que esse cara está? Uma outra coisa que é importante, que muda isso daqui, é o seguinte. No Brasil, né, o seu fornecedor está classificado como lucro presumido, essas coisas todas. Isso muda também a característica do teu fornecedor. É fundamental. Porque tem dessas classificações que daí pode ser que o imposto não seja recuperável. E isso vira custo. Então você não vai se creditar disso. Então toma cuidado com isso. Uma outra coisa, porque, de novo, isso aqui é um banco de dados. A planilha vai buscar essa informação. Tem um campinho no Brasil que é importantíssimo, que é o CFOP, que é a natureza de operação. Digamos que você foi lá e deixou o sistema solto para trazer toda a natureza de operação. E aí está começando a entrar a natureza de operação de amostra, que é uma, de devolução, que é outra. O que você está fazendo? Você está engordando o seu spend. Você está poluindo tudo. Você está poluindo o seu spend com valores e com dados que não são reais. Você só pode trazer aqui aquilo que é a natureza de operação de compra efetiva, que o fornecedor realmente vendeu para você, né? São coisas simples, mas que a gente comete erro crassos nessas histórias, né? E aí é muito importante a classificação, o cadastro correto para que você traga um spend correto. Isso é muito importante, tá? Cuidado com a tua base de cadastro bem saneada. Esse relatório, gente, ele é tudo no processo de compras do ponto de vista de construção de estratégia, né? A gente vai perceber isso ao longo do caminho. Então, cuidado com essas pegadinhas. Outra coisa, no Brasil, por exemplo, quem compra polímeros, né? Normalmente, no Brasil, ele é negociado na moeda americana, mesmo comprando no Brasil. Você foi lá e negociou, e sei lá, o poliacetal está custando X por quilo, em dólar. E como é que operacionaliza isso? Na data do faturamento, normalmente, Você converte. Existe a conversão. Então, cuidado. Então, traz aqui, ó, moeda de contrato. Esse é punk. E depois você vai colocar lá um transformador. Lá na planilhinha que você vai bolar, como é que você vai fazer isso? Existem casos até de euros, tá? Existem N casos. Então, cuidado com isso. Moeda de contrato, valor de entrada. Moeda de contrato, valor de entrada. Cara, isso fazendo um parênteses, tá? Do polímero eu não sabia, tá, Nadilson? O que eu vejo muito, eu mexo muito com CC. Ah, tá. Tá?
E tem muito CSC que é na Índia, cara. Uhum. E aí a precificação tá sendo em euro, a maior parte deles, tá, cara? Aham. Cara, isso muda radicalmente se faz sentido ou não ter uma operação dessa, entendeu? Exato. É muito louco isso. É muito louco isso. Então, veja que o spend não é uma coisa básica. Detalhes vão te levar para um caminho ou para o outro e pode indicar coisa errada para Uhum. você. É. Isso é fundamental. Quer ver outra pegadinha? Unidade de medida. Amigo, se a sua unidade de medida, que o teu recebimento tá dando entrada, que o teu recebimento fiscal físico está dando entrada, está diferente do que está definido na estrutura de produto, na BOM, você está enrolado. Uhum. Você vai ter problema. Vai ter problema e você vai ter um valor totalmente diferente. Ah, eu compro, o valor de compra é por milheiro. Cuidado, você vai ter transformação errada. Então, unidade de medida é outra pegadinha. Estou fazendo alertas aqui para quem vai construir o seu primeiro spend para não subestimar esse trabalho. Porque você vai perceber que nessa caminhada de 8 etapas, que o que você fizer aqui, amigo, vai traduzir no teu resultado, na tua performance. Eu vejo muitas vezes também, Madilson, eu não sei em que etapa que acontece aí, tá? Tipo, você cria uma célula de cadastro para não poluir isso aqui tudo, certo? Não sei se fica dentro de compra essa célula mas é uma célula de cadastro. E vira e mexe tem que fazer um data cleaning para arrumar esse tipo de coisa, né, cara? Que fica muito zoneado ali, né? Marquinhos pega no meu pé quando eu não falo o nome, né? Mas numa empresa lá atrás, né? Também local, americana e tal, nós usávamos um dos grandes ERPs do planeta, né? O que está oferecido aí e tal. E ele tem uma base de cadastro com mais de 60 campos e tal, né? Então, assim, e no começo a gente falou, a gente não vai usar tudo isso. A gente foi subestimando. Quando a gente viu, a gente falou, nós estamos se perdendo aqui. O que nós decidimos? Criamos a célula de cadastro. E a célula de cadastro tem N campos fundamentais para todas as áreas de negócio. Uhum. E nós entendemos o seguinte, puxa, onde que vai ficar essa célula de cadastro? A célula de cadastro tem que ter uma característica, qualidade da informação. Nós decidimos, foi um consenso ali, colocamos dentro da área de qualidade. Então nós tínhamos duas profissionais, uma ou duas, eu não lembro agora, duas profissionais que faziam o cadastro de qualquer item. Qualquer item novo, direto ou indireto, o cadastro era feito. Cara, nós demos um salto de qualidade. Não, é animal, cara. Um salto de qualidade, de informação, porque, primeiro, era rígido, era 01. Uhum. Se chegava o formulário incompleto, ela devolvia. Que era uma forma de educar todo mundo a buscar. É legal isso. Né? É importante, cara. É muito importante. Por exemplo, NCM do item. Para o Brasil, isso é fundamental. É isso. Entendeu? Se você classifica errado, e é um parto para classificar as coisas no Brasil, é muito difícil, né? Então, assim, não é uma coisa elementar. Parece elementar, mas não é. É extremamente complexo, né? Não, e você padroniza a pessoa, ou o grupo de pessoas que está preenchendo, né? Exato. Tem uma coisa que você fala assim, putz, imagina, sei lá, tem 500 pessoas que vão ter acesso ao SAP, por exemplo, para fazer cadastro. Putz, por mais que tenha treinamento de todo mundo, são 100 pessoas, são 200 pessoas, entendeu? Daí você fala assim, não, tem 4 pessoas, tem 3 pessoas que vão ser hiper treinadas, capacitadas, são só essas 4 que vão fazer isso o dia inteiro. Sim. O padrão vai ficar 1000 vezes melhor, não tem nem o que falar, cara. Eu vou contar uma história aqui, mais uma, né? Porque a vida no supply chain é feita de histórias, né? Não é exatamente uma fofoca, mas como diz o Marquinhos, mas é o seguinte, eu cheguei numa determinada empresa, comecei lá, a primeira coisa que eu fui ver, tem spend? Não tem. Puta, vamos trabalhar no spend. Aí começamos a construir o spend, enquanto eu construí o spend, eu fui me deparando com o dia a dia. E aí eu entrei no ciclo de aprovação de pedido dentro do ERP. Criamos lá a autonomia tal, num determinado valor, a partir de um determinado valor eu aprovava. E o sistema, naturalmente, ele traz o último preço pago e o novo preço que está sendo sugerido. E eu comecei a encontrar situações assim.
Eu falei, peraí, como assim, gente? Esse cara custava 1 e agora ele está custando 10. Ou ele custava 20 e agora ele está custando 3. Só, né? Você está em compras normalmente você tem um equilíbrio, tem tendência e tal. Você não tem essas coisas assim. E aí eu falei, por que acontece isso? Chamei uma profissional lá antiga, ela falou assim, não, esses itens aí, a gente usa o mesmo código para tudo. Caraca, cara. Não era nem a diferença de verde e preto, né? São 2 pincéis, né? São duas canetas, mas era muito mais do que a cor. Era tipo um notebook e um microfone. Então, assim, uma coisa bastante complexa que você não conseguia trabalhar. Como é que eu vou fazer um spend numa situação dessa? Não faz. Né? Como que eu vou fazer um trabalho estratégico? Zoado, né? Você não faz. Não. Você não trabalha, cara. Entendeu? Fica muito difícil. Como é que você vai construir uma estratégia futura com esse tipo de informação? Então, data cleaning, né, saneamento de cadastro, criação de critério para fazer isso. É isso. Né? Então, assim, não é fácil, não é simples, não é elementar. Tá? Mais uma pegadinha, estou dando aqui algumas dicas, pode até ser que eu esqueça de uma, mas ao longo das nossas aulas a gente vai lembrando. Você compra, é importante você ter um campo dizendo qual que é o endereço, né? Em termos de Brasil é importante ter o endereço, o estado, e é importante dizer se ele é local ou importado. Por quê? Entre o local e importado, e aqui nós estamos buscando o quê? Custo. Então nós estamos buscando custo de aquisição, não é único exclusivamente o preço. O spend não é com base no preço, ele é com base no custo de aquisição. Então é importante o seguinte, quando eu trago ele importado, e eu sou, hipoteticamente eu tenho um Incoterms aqui, a gente vai falar de Incoterms em alguma aula, o Incoterms Xworks. O que é o Xworks? O Xworks, você como comprador é responsável para coletar o material na porta do teu fornecedor lá na China. Você vai lá, você manda o teu agente de transporte internacional, ele vai lá, coleta. Dali até chegar dentro da sua casa, todos os custos são seus. É isso aí. Inclusive o imposto de importação, que ele não é recuperável. Que normalmente aí 14%, 16%, 12% depende. Vai entrar tudo no CMV isso aí, né? Tudo. Né? Então, custo do frete, que a gente chama de inland, da porta do fornecedor até o porto, sei lá, até Xangai. De Xangai até o Brasil, tem frete, seguro. Aí chega aqui no porto, tem handling, tem armazenagem, o primeiro período de armazenagem é obrigatório, não tem como fugir disso. Né? A gente vai ter, dentro de compras aqui, pessoal, eu vou trazer o comércio exterior. A gente não tem uma sessão para comércio exterior, uma aula, um dia de comércio exterior, mas eu vou trazer comércio exterior aqui dentro de compras. Tá? E aí você tem a formação de custo para se trazer de fora. E você forma o que a gente chama de custo landed, tem gente que fala de fator de internação, sei lá, tem vários nomes. Eu uso landed, né? Então, normalmente, você tem landeds aí na casa de 25%, operações mais que tem alto desempenho, 20%, quando você consegue trazer containers fechados, FCLs, e você distribui o custo fixo da logística num volume maior, você vai reduzindo esse percentual. Só que a contrapartida é que seu inventário pode estar alto. Se você não tem consumo, tem que tomar cuidado para ver o que é melhor. Né? Então, o que interessa é você ter esse campo aqui no spend de local importado, e você vai criar, se você não quiser detalhar, não precisa chegar nesse nível de requinte, né? Você cria um fator landed. Então, por exemplo, sei lá, só uma ideia, eu fiz isso em alguns lugares. Da Ásia, eu usava 20%. Da Europa, 22%. Dos Estados Unidos, da América, sei lá, 21%. Então você cria esses fatores, quando rodar lá o spend, e ele vai identificar que é importado daquela região, ele vai calcular 20%, vai pegar o preço unitário, vai fazer aquele e vai dizer para você que o custo unitário daquele cara é $1,20, por exemplo. Tá? Então, cuidado com isso, porque senão você pode tomar decisão equivocada. Né? Muito cuidado com essa história.
Então, assim, o SPEND tem uma série de campos importantíssimos, né, para que você inicialmente entenda o que está acontecendo. O seu primeiro SPEND, ele vai vir, mas cuidado com o que você vai buscar de informação, tá? Porque na próxima etapa de categorização, você vai entender quão granular você vai ter que descer. Qual é a taxonomia que você vai usar para fazer a tua granulidade, a tua categorização, tá? Bom, acho que de SPEND por hoje, né? Depois a gente volta em detalhes. Vamos falar de categoria. E depois a gente entra em Pareto. Que a gente vai falando, sabe? É difícil a gente controlar claramente. A gente fica dando sinal de truco pro outro aqui e tal, mas a gente já vai abrindo essa história. Então vamos falar de categorização. Categorias, né? Quando a gente fala de categoria, gente, é muito importante a gente considerar uma série de situações aqui. A tua categoria, quão granular você quer descer no detalhe? Eu quero só, antigamente, né, no mundo de compras, quem é da área de compras aí, pessoal mais antigo, compras definiam em 3 categorias, né? Metálico, elétrico, químico. Era comum você chegar nas organizações de compra e falar assim, quem é o comprador de químico aí? Tudo que era químico, tudo que era classificado como químico, caía para esse cara. Quem é o cara de elétrico? É o fulano. Quem é o metálico? É o ciclano, né? Que, senão você vai ter um exército em compras, não faz sentido, né? Então a gente chamava de commodity, né? Depois, compras começou a entender o seguinte, nós temos que dar peso nessas coisas e criar grupos. Aí nasceu o category, né? Então o category é a categoria de item, né? Às vezes dentro do metálico é tão forte um determinado processo produtivo, é tão importante, hipoteticamente aqui, sei lá, o item que você compra, ele é extremamente suscetível a um processo de, mais básico, de usinagem, que merece ter um conhecimento aprofundado de processo de usinagem para você criticar os valores que você vai receber. Se você não tem a menor ideia de como isso é feito, é complicado para você entender como isso faz. Então é importante você entender nas categorias aonde você vai chegar. Então você pode definir, né, principalmente aqui no direto, você começa a pensar, meu produto ele é tão diverso que eu tenho um item, sei lá, eu tenho aço. O aço é importante na história? É um alto valor. E é um commodity desgramado para conseguir, né? Esse é difícil, cara. Tem poucos fornecedores. Isso. Se você compra aço mesmo, chapa, bobina, é difícil, não é fácil. No Brasil, difícil de atravessar distribuidores. Distribuidores, tem monopólio. É um mercado muito suscetível a monopólio, falando isso de Brasil, dependendo do aço que você adquire, né? Tem poucos fornecedores. Então aí você já começa a pensar, cara, preciso tomar cuidado com isso. Bom, aí você fala assim, hipoteticamente seus produtos também têm alumínio. Alumínio é não ferroso. Onde que eu acho alumínio? Alumínio está na LME, na London Metal Exchange. A gente vai falar disso mais à frente para aqueles que não estão familiarizados. Né? Ele é não ferroso, tá lá e tal, tem uma bolsa que se eu olhar todo dia eu vou saber o valor dele. E mais, essa bolsa é dada em dólar. Para nós, brasileiros, tem 2 impactos. A própria bolsa em si e a cotação do dólar. E quando você vai explicar, por exemplo, se você trabalhar numa empresa global, você vai explicar, o primeiro desafio que você tem é explicar isso para o pessoal de fora. O pessoal de fora lá tem aquele pessoal que controla as commodities, tem uns caras que só ficam analisando tendência de mercado. Aí o cara fala assim, o alumínio em 2024 ele vai ficar flat. Vai ficar flat para você, amigão. Aqui no Brasil ele não vai ficar flat porque o dólar tem uma tendência de aumento. Ou tem uma tendência de queda. Isso. Entendeu? Mas como assim? É dado em dólar. Né? Então tem que tomar cuidado nisso também. E normalmente, dependendo desses itens, ele tem um tal de um premium. Tem um valor lá que é um premium. Entendeu? O cobre tem premium, o alumínio tem premium, e isso é regulado.
Você não vai fugir disso. Seu item também tem cobre. Pô, outro não ferroso, né? Outro item caríssimo na LME, valor altíssimo, alumínio é infinitamente menor, né? Importantíssimo. Cara, meu item também tem ferro, sei lá, nodular. Mãe do céu. Como é que tá isso, hein, no Brasil? Difícil, tem regiões no Brasil que são especialistas nisso aqui. Pessoal da região de Minas Gerais, da grande BH, você pegar aqui a Fernão Dias, quando você começar a se aproximar de BH, você vai começar a encontrar várias fundições de ferro, né? Borracha, mãe do céu. Outro negócio difícil, poucos fornecedores do Brasil capazes, tá? Capazes, tem fornecedores muito bons, mas capazes. Processo difícil, complexo, de alta variabilidade, não é fácil, ferramental, difícil. Se o seu item tem especificações, tolerâncias extremamente apertadas, porque aqui, eu vou cuidar do item só porque ele tem alto valor. Não é isso. É quão complexo ele é, quão importante ele é, quão fundamental no seu produto ele é. Ele pode ser um item, fator crítico lá, uma característica crítica de qualidade no teu item. Você vai ter que dar atenção para ele, amigo. Mas ele tem valor baixo. Não interessa. Seu produto não sai se não tiver esse cara. Cuidado. Então você tem que pensar nisso. E assim sucessivamente. E aí você tem que entender como é que você vai categorizar isso, como é que você vai agrupar isso. Mas para quê? Para quê? Pelo aquilo que eu já falei, pelos cuidados que tem que se ter, por causa de valor, sim, e por conta das construções de estratégia. Hipoteticamente, se você conseguir ter uma cadeia de suprimentos otimizada, ou seja, eu não estou dizendo nem menos nem mais, o tamanho certo, o right sizing da tua cadeia de suprimentos, mais força você vai ter para negociar. Sim. Não, eu peguei aqui o meu alumínio e distribuí em 20 fornecedores. Cara, você perdeu a força, você não tem força com ninguém. É isso aí. Estou falando de coisa elementar para quem já é da área de compras e tal, né? Mas isso é importante para você saber como é que você agrupa e como é que depois você distribui a responsabilidade dentro do teu time. Né? Quem é que tem mais familiaridade com isso? Quem é que tem experiência com isso? Ou quem tem potencial para se desenvolver sobre isso? Vamos pegar um exemplo aqui. Se você tem no seu time lá um engenheiro de materiais. Sim. Opa! Legal. Peraí, deixa eu pegar aqui, tem uns materiais aqui que eu vou dar na mão desse cara. Ele está familiarizado e tal, vou desenvolvê-lo, qualquer coisa que eu vá. Né? Então é muito importante como é que você faz essa categorização. Isso eu falei muito do direto, mas no indireto é tão importante quanto. Né? Os itens, os prestadores de serviço. Como é que eu divido isso? Como é que eu agrupo isso? Às vezes a gente fala assim, material de papelaria. Deixa eu falar. Eles todos juntos podem ter um valor aí significativo, cara. Pode ter, por que não? Né? Itens MRO. Itens que eu tenho que ter, tal, não sei o quê. Será que... A gente vai falar disso mais à frente, né? Mas já me antecipando, dando aqui uns... Será que não é legal eu ter um fornecedor que eu ponha ele dentro da minha empresa e ao invés de eu ter o estoque, eu vou lá na lojinha dentro da minha empresa e compre? Tipo consignado, assim, né? Tá cheio de fornecedor que faz isso. Verdade. Fornecedores globais que fazem isso. E você pode usar uma característica chamada Pay on Use. Eu só pago quando eu preciso. Ao invés de eu controlar 150 itens, a sua empresa está cheia de equipamentos, é um parque industrial gigantesco e tal. Cara, você vai ficar louco. Primeiro, do ponto de vista de abastecimento, do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de custo. Então, vale a pena, efetivamente, você pegar esses 150 itens e entregar na mão de alguém. E esse cara botar uma loja dentro da tua empresa. Né? Então, isso é muito importante. Você pode ter itens que são de catálogo. Cara, fechou, você vai lá, fecha produto de catálogo, acabou, fecha um contrato com uma empresa específica, né? E fecha. Então, assim, você vai minimizando outros custos e vai trabalhando de maneira inteligente conforme você categoriza. E você vai dar foco aonde? Onde normalmente o spend é alto. Qual que é a característica do direto?
os prestadores de serviço no Brasil é onde você tem maior valor. Você contrata uma empresa para servir alimento dentro da sua empresa. Amigo, pode olhar, esse cara é curva A. Esse é curva A, é certeza, não preciso nem ver. É caro. Esse é caro. É caro, do ponto de vista de volume total do ano, é caro. Né? Um cara de prestação de serviço de segurança também é. Um fornecedor que loca veículos para você também é. E assim sucessivamente. Tem vários exemplos. Famoso, né? Assistência médica. Isso, plano de saúde. Plano de saúde odontológico. Fatal, cara. Fatal. E difícil de negociar. Isso aí. Você precisa entender desse negócio. Energia. Também. Sei lá. Tem tantos exemplos importantes aqui, né, que merecem um cuidado específico. Gases industriais. Cara, quer uma coisa complexa? Negociar isso aqui. Se você vacilar, o contrato renova automaticamente, você não tem mais o que fazer, cara. Você não tem pra onde correr. E normalmente, gases industriais, o cara vai lá, põe o tanque lá, é dele e tal. Para você trocar de fornecedor, é um problema gigantesco. Tem então, uma obra para fazer, né? Uma obra. A escolha desse cara é fundamental e tem que ser sempre trabalhada junto com a área industrial, com a área de manutenção. Então, assim, a importância do spend, a importância da categorização é fundamental para o trabalho que você vai seguir. Né? E tem várias maneiras de fazer isso, várias formas de fazer isso. Tá? Depende do contexto. Agora, você não precisa também tornar isso complexo se não merecer ser complexo. Sim. Tá? E uma outra pergunta, essa categoria já vira uma coluna no seu spend lá. Vira uma coluna, então, por isso que quebrar, fazer você uma faz o primeiro dinâmica, spend e aí você começa, esse spend está me sugerindo uma categoria, porque se você já partir no primeiro spend, já vou meter a categoria, pode ser que você dê uma granulidade desnecessária, ou você subestime. Então o primeiro spend vai te dizer, vai te orientar para a construção dessa categoria. Com base nos atributos que você coloca dentro do spend, né, as características que estão lá dentro, então, com parte da análise, você vai categorizando e gerando... Exatamente. Você fala assim, puxa vida, o aço tem um papel... Opa, virou uma categoria ele. Né? Virou uma categoria. Às vezes, você vai ter que, hipoteticamente, fala assim, putz, eu vou ter que ter duas categorias. Vou ter que ter aço inox e vou ter que ter aço carbono. Pode ser. De acordo com a indústria, faz sentido. Pode ser. Entendeu? Bom, agora um negócio muito fácil, mas não menos importante. Né? Quando você rodou o teu primeiro spend, você fez as categorias e tal, e fechou as categorias, você vai entrar aqui. E agora? Eu ataco tudo? Quem quer comer? A gente já falou do elefante em outra aula, né? Se você quer comer o elefante, como é que você come o elefante? Por partes. Né? Então você tem que seccionar essa discussão. Não é que você não vai esquecer de alguns, mas você tem que seccionar essa discussão. Sim. Então aquela coisa básica que a gente já falou, né, que todo mundo aprendeu na escola, tal, o famoso 80-20. Paretão. Né? O famoso Pareto. O italiano lá que criou essa lei, que, na minha opinião, não falha. Não falha. Minimamente você quer fazer uma classificação ABC, amigo. Faz sentido. ABC. Então você vai pegar o teu valor de spend e vai focar e você vai descobrir, não vai dar outra, né? Não vai dar outra, que 80% do teu valor está em 20% dos itens comprados ou dos fornecedores. Né? E aí, essa relação que tem que entrar na cabeça de todo mundo. Se você ataca 20% dos teus itens, dos teus fornecedores, que representam 80% do valor, tá maravilhoso. Com 20% você está atacando, você pode obter 80% de resultado. Então, essa relação de esforço e resultado, esforço e resultado.
foquei nos 20, traduzi em 80, que seria o máximo, Sim. né? Pronto, cara, você direcionou o teu trabalho, você não... Equipe de compras não é, né? Não é uma coisa gigantesca, você tem ali, dependendo do tamanho do spend, da variação de itens, você tem ali um time bem enxuto, né? Bem enxuto para poder atacar. E eu acho que também, eu sempre ouço assim, o C e o B eu compro 6 meses, com uma periodicidade, eu compro uma vez ao ano. Isso baseado também no critério, né? Se você tem um produto que não vence, é fácil, né, de fazer isso. Exato. Eu acho que é resultado disso, né? De você ter claro onde focar, o que focar, por que focar, né? Exatamente. Puxa vida, você vai pegar um profissional. Eu citei aqui um engenheiro de materiais. Um engenheiro de materiais é um cara que estudou muito, tem seu valor, tem a sua importância, é um cara que você contratou para pensar. Você não contratou um cara desse para fazer operações repetitivas. Né? Ele vai ter que fazer? Vai, mas 5% do dia dele vai ter que fazer. Mas, cara, esse cara é eminentemente um pensador emérito, né? Que você não pode dar uma atividade para ele que não faz sentido. Então você tem que pegar esse cara e falar para ele, cara, gasta teu tempo aqui, ó, 80% daquilo que representa de valor, que nós vamos estar atacando 20% da nossa base, mas que pode se traduzir num resultado de 80%. Que resultado? Só dinheiro? Só saving? Só economia? Não. Ele vai atacar a economia, ele vai atacar a qualidade, ele vai atacar entrega, ele vai atacar a condição de pagamento com a melhoria de fluxo de caixa. Ele pode pensar em várias coisas aí, né, cara? Até colaboração. Tu viaja, sei lá, ele pode entender, cara, que eu tenho que pensar num VMI. Exato. É aqui que ele vai começar a entender a oportunidade. Exatamente. Né? E aí ele vai começar a derivar projetos específicos que ele vai ter que trabalhar de forma colaborativa com as áreas de negócio. É isso. Ele vai ter que fazer isso. Vai ter que ir na engenharia. Para engenharia é o seguinte, cara, eu fui lá, bati na porta do fornecedor que eu tenho o maior spend. Não deu nada. Ah, é? Não. Nós precisamos repensar o item. Tecnicamente. Não sei, diminuir uma parede. Não sei. Temos que repensar esse item juntos. Ah, é? E o próprio fornecedor que é parceiro, ele quer ajudar. Ele só está falando o seguinte, ele já está no limite. Ele não tem como sangrar no lucro dele e me dar uma redução. Isso. Não é isso que interessa. Mas se nós repensarmos o item junto com eles, e isso for aprovado e não gerar nenhum problema, nem de processo, nem de qualidade, nem de insatisfação do cliente, não tem por que a gente... Não, é porque se for pensar aqui, ó, você está pegando contas grandes, onde a sua compra é importante para o cliente. Exatamente. Para o fornecedor. Por fornecedor. Porque se você quiser fazer alguma mudança para um negócio, cara, não, eu não vou mudar nada, não, cara. O fornecedor vai falar assim, ó, cara, tem fornecedor, sinceramente, que ele vai falar assim, ó, faz o seguinte, Fernando, ó, eu até te dou dica de 10 fornecedores de onde você pode comprar. Boa sorte aí, cara. Boa sorte, tá? Sucesso para você. É isso. Porque você quer mexer com um cara, com um item, que gera setup para ele, que... dá mais dor de cabeça do que dá mais dor de cabeça do que resultado. É isso. Então, assim, o poder dessa lei é tão fantástica. É tão fantástica. É simples, né? Aqui, pô, você não precisa integrar, não precisa calcular derivado, não precisa fazer nada, cara. 80-20, classificação ABC, em cima do quê? Do teu spend. É isso. Entendeu? Que o spend, o que é? A tradução do teu volume quanto teu custo de aquisição. Pronto. No ano. Acabou. Não é complexo. Concordo. Não é rocket science, não é nada. Então você listou isso e definiu isso. Você vai poder dar as prioridades, vai começar a trabalhar com o teu time de maneira mais efetiva. Né? Vejam a importância de construir o spend, a importância de você ter dados acurados, entendeu? Então, pessoal, eu não tenho muito para falar de classificação Pareto. A gente pode até em alguma hora ter aqui um spend e tal. A gente teve uma aula de segmentação que passou bastante, então se vocês voltarem, acho que aula 4 já não tá mais no ar, né? Já, também. É verdade. Mas então, depois a gente faz outro se precisar, cara. Exato. Então, assim, pessoal, uma ferramenta simples, usada há tanto tempo, né, e fundamental para as nossas atividades, ok? Pessoal, por hoje é isso. Obrigado. Um excelente dia para vocês aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço.